Nós recebemos no estúdio aqui da Rádio Difusora FM o Carlos Lima, que é farmacêutico, bioquímico, especialista em saúde pública e diretor do Laboratório Paulista, que inclusive esteve conosco já em outras ocasiões aqui na Rádio Difusora durante a pandemia. E agora, com essa nova variante, nós convidamos eles novamente para a gente falar mais uma vez sobre o assunto. Bom dia, Carlos. Bom dia a você, bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês e poder trocar ideias de um tema tão importante quanto a saúde, né? Nunca teve tão em moda a saúde e, mais uma vez, é importante que os órgãos de comunicação levem as pessoas a informação. Ô Carlos, eu conversei contigo no final do ano passado, para uma entrevista para a revista até do Jornal Cidadão, e você e a Denise faziam um alerta para a população a respeito dos cuidados de continuarmos seguindo os protocolos, principalmente do uso de máscara, do álcool em gel, porque naquela época já discutia-se talvez a isenção do uso da máscara. E vocês não é o momento ainda, e hoje isso se confirmou, que realmente não era o momento, né? Sem dúvida. Eu acho que se nós tivéssemos tido a liberação do uso de máscaras, como estava previsto em meados de dezembro, estaríamos numa situação muito pior hoje. Então, acho que é fundamental que as pessoas mantenham o critério da higienização das mãos, seja com água e sabão, seja com álcool 70, seja com álcool gel, e seja o uso de máscara, principalmente em ambientes fechados. Eu acho que não é hora ainda de abrirmos mão disso daí. A gente teve já grandes conquistas, seja no diagnóstico, seja no tratamento, né? Seja na vacina, que foi o ponto mais importante, mas eu acho que as pessoas têm que continuar fazendo a parte delas. Não dá para negligenciar, porque nós temos riscos ainda de novas variantes e que com mutações que possam vir a ser mais perigosas. Felizmente, o terror que se fez com a Omicron não se confirmou, porém, ela está aterrorizando as pessoas, né? O número de infectados é muito grande, porém, o índice de letalidade, ou seja, de levar a pessoa à morte, é menor graças já ao poder vacinal instituído. Agora, para março, já nós devemos ter as novas vacinas já com o componente da Omicron, mas fica um novo alerta. Já no Chipre, já tem a variante que eles estão chamando de Delta Omicron, né? Com a mistura da Delta com a Omicron, e a Delta é mais letal. Então, o que as pessoas têm que entender é que cada um tem que fazer a sua parte, porque nós não podemos correr o risco de encontrar uma cepa que tem um alto poder de letalidade e nós não temos controle vacinal sobre isso. É com isso que a gente está lidando, com um vírus muito perigoso. E, portanto, as pessoas têm que entender que cada um tem que fazer a sua parte. Nós vimos no final do ano, você vê, comportamentos diferentes. Nós vimos famílias que foram se reunir, mas atribuíram o quê? O álcool gel na entrada, o exame prévio para que ninguém estivesse entrando doente, mesmo assim, é possível que aconteça por conta da janela. E famílias que não se precaveram e que tiveram o dissabor de ter aí todo mundo contaminado. Mais do que esse alerta, é preciso que as pessoas entendam de que um grande número de pessoas infectadas dentro da mesma estrutura, seja numa empresa, a empresa para. O emprego rui, as famílias deixam de ter renda, quer dizer, é um caos social que nós estamos lidando, que é preciso que as pessoas estejam muito atentas a isso. Ou seja, não dá para brincar, porque de uma maneira ou de outra ela pode levar desgraça para dentro da família, seja pelo adoecimento, ou seja pelo aspecto financeiro. E nós não estamos diante de um momento que a gente possa se dar o luxo de abrir mão de tudo. Por sorte, nós temos aí o benefício, que estão mantendo a estrutura das famílias, mas nós temos empresas aí que estão praticamente paradas porque não tem funcionário, estão afastados. Se bem que o aspecto da quarentena diminuiu por conta da questão vacinal, né? De 14 dias veio para 10, agora veio para 7, mas por isso que a gente tem feito o alerta. Só não foi pior graças que não houve tempo hábil para abolir a máscara. Você vê que um pouco que diminuiu, o mundo se instalou numa situação de risco novamente. Então, infelizmente, nós já tivemos 6 pandemias no passado
né, que assolaram a humanidade, e nós estamos vivendo, os livros de história vão contar esse pavor. Mas, felizmente, nada comparado a março do ano passado, quando a gente teve aquele pico de falta de leitos para internar, falta de respiradores, né? Quer dizer, foi uma situação de caos realmente, que nós não queremos vivenciar isso nunca mais, e eu espero que as pessoas realmente entendam que é preciso cada um fazer a sua pequena parte de contribuição dentro do todo. Com certeza. O Carlos Lima, você entende, como autoridade de saúde, que essa onda de crescimento, um aumento assustador de casos, vem em razão de um relaxamento, então, das pessoas, né? A falta do uso de máscaras, às vezes a higienização das mãos, e principalmente a questão vacinal, ou seja, muita gente não se vacinou, né, que continua acreditando na ineficácia da vacina. Tudo isso é um conjunto de fatores para esse aumento assustador? Eu acho que você definiu bem, é um conjunto de fatores. Entenda o seguinte, em qualidade a gente diz que o erro não acontece sozinho. Um erro, quando acontece, são uma conjunção de fatores, ou seja, várias partes do processo falharam. E, infelizmente, nós estamos vendo uma dicotomização, uma divisão das definições, ou seja, não há definição clara sobre os processos. Isso dificulta muito a comunicação. Então, por exemplo, quando você vê inúmeras pessoas dizendo a vacina causa isso, causa aquilo, quer dizer, você tem um número muito pequeno dentro do aspecto vacinal que tem lá suas intercorrências. Mas não vacinar é uma questão absolutamente fora de questão. Você está entendendo? Não dá para encarar esse processo. É a mesma coisa da discussão das crianças. Você viu nessa nova onda da Omicron o tanto de crianças com problema? Quer dizer, será que foi salutar entrar num processo de discussão se era válido ou não, se a vacina já havia sido testada, aprovada e liberada para uso em crianças? Então não dá, por exemplo, você ver as pessoas ainda questionando a questão vacinal. Acho que o pior dos problemas é não vacinar. Lógico, quando você vê uma pesquisa que diz 80% das pessoas que estão internadas não tomaram a vacina, você precisa considerar alguns aspectos técnicos. Por exemplo, quando é que foi feita essa pesquisa? Foi feita agora? Foi feita dentro de um outro período onde realmente nós não tínhamos um contingente vacinal? Então, essa dúvida que você levantou fica muito clara de que uma conjunção de fatores a gente precisa analisar com muito cuidado. E o que nós vemos hoje é que as informações que vão contra, muitas vezes, a questão de critérios e princípios básicos, como lavar as mãos e usar máscara, que só piora o processo. É muito mais barato, o ônus social é muito menor se as pessoas continuarem usando máscara e lavando mão, até que realmente tenhamos um cenário que diga-se, olha, dá para abolir. E eu vou dar um dado para vocês que a gente vê, não é um trabalho de pesquisa, mas daria, inclusive, talvez aqueles estudantes da área de saúde que estejam aí já na fase acadêmica, que possam implementar, mas nós vimos no laboratório uma queda absurda do índice de parasitose nas pessoas, seja pelo uso da ivermectina, ou seja que realmente porque as pessoas começaram a lavar as mãos, ou seja porque a máscara impede que as pessoas levem a mão na boca. Então, ciência, né, criava uma condição da questão alimentar e vai por aí afora, ou seja, vários fatores, mas o fator que a gente detectou lá atrás que prejudicava o rendimento escolar aquelas crianças que tinham um índice de parasitose. Ou seja, um trabalho social fantástico lá atrás, que hoje a gente percebe e vê assim com grande satisfação que reduziu. Então, a pandemia vem imprimindo alguns aspectos, mas não dá para relaxar, principalmente no momento desse. Então, o problema é uma conjunção de fatores, e aí vem o aspecto também governamental, quer dizer, é muita gente falando muita coisa diferente, mesmo sabendo de que cada localidade, cada um tem as suas variações, mas no todo você tem que ter uma regra muito clara, você entendeu? Então não adianta você segurar o carnaval, mas você não controlar o fluxo dentro do ônibus, dentro do metrô, nas festas de final de semana em casa. Então
isso daí eu acho que vai mais do aspecto de que as pessoas precisam interiorizar que cada um tenha que dar a sua cota de participação, e uma cota pequena. Porque você pedir para as pessoas usarem máscaras e fazer higienização das mãos, eu acho que é um pedido muito pequeno dentro de uma gravidade da situação que a gente vive hoje. E isso acaba que a pessoa vai levar para a vida, né? São hábitos que a gente percebe que muitas pessoas estão levando para a vida. E as crianças, principalmente, eu falo assim, eu vejo que tem crianças na minha família que às vezes não tinham o hábito e tinha essa mania mesmo de levar sempre a mãozinha na boca e tudo mais. E que hoje já não colocam mais. Mamãe, preciso lavar a mão. Cadê o álcool? Entra no carro, o álcool. Então, a gente percebe que eles vão já crescer com esse hábito. E isso é muito saudável, conforme o senhor disse, né? Sem dúvida nenhuma. É o que eu disse. Dentro de toda a confusão que a pandemia gerou, algumas questões vão ficar enraizadas já na cultura, e isso vai beneficiar bastante a população de um modo geral, principalmente a garotada em fase escolar. Então, eu acho que o importante é que as pessoas estejam em mente que o problema está aí hoje e nós temos que fazer a nossa parte, porque ele pode se agravar e nós não estamos em condições. O que nós vivenciamos neste período agora, de início de janeiro, é reflexo das festas de Natal e Ano Novo. Por isso que nós estamos nesse fluxo crescente. E hoje a gente já tem mais um problema. Nós não temos kit para diagnóstico, né? Eu acho que o Estado pecou na questão de estabelecer só o critério do RT-PCR como o teste de ponta, porque ele demora mais tempo. Quer dizer, a gente deixou de identificar mais rapidamente os problemas e poder fazer as barreiras com mais competência. Mas hoje a gente tem um arsenal de teste para executar e não tem teste para executar. Ou seja, as pessoas que estão em dúvida se estão com influenza ou se estão com Covid, ou que já está aparecendo, infelizmente, já que é a trilogia influenza, o COVID e dengue. Ixi, pior ainda. Entendeu? Carlos Lima, você tem mais de 30 anos de experiência na área da saúde. Eu o conheci, desde que eu conheço, sempre na área da saúde. Então você tem realmente muita bagagem, muito know-how nessa questão. Agora, como profissional da área, como você analisa, né, o fato de grande parte das pessoas questionarem realmente com muita veemência a ciência, o cientista? Mas, como profissional de saúde, como é que você encara tudo isso, fazendo aquela análise fria como profissional? Olha, eu acho que a ciência veio para melhorar a vida das pessoas. Os inventos de Pasteur, ou mesmo de Santos Dumont, o avião, né? Não está ligada diretamente da ciência, mas mostra a velocidade com que as coisas andam e se modificaram. Se nós falarmos aí para as pessoas pararem de lembrar como era a vida antes do celular, nós estamos falando de 20 anos. Quer dizer, as coisas não vão mais demorar 20 anos para evoluir. Então, ainda a ciência é um terreno sólido, um terreno fértil para desenvolvimento, para descoberta. A vida das pessoas melhorou graças à ciência. A sua avó, com certeza, usava o ferro à brasa, quarava a roupa. Hoje ela tem um sabão que já tem o alvejante, ela tem a máquina que ela aperta o botão, lava, pergunta se ela for viva, ou se você pergunta para as pessoas mais antigas, se elas gostariam de voltar no tempo dentro daquele regime. A vida das pessoas melhorou graças à ciência. Isso é inegável. Mas você pode ver, como você vê hoje, grupos questionando que a Terra não é redonda, que a Terra é plana. Pode questionar. O questionamento é que faz a evolução da raça humana. Mas você não pode negligenciar os avanços. E os avanços estão aí, seja o teste, seja a vacina. A pessoa pode questionar se isso é ou não. Mas olha o universo de vacinados no Brasil, por exemplo. Nós estamos com índice vacinal, mesmo começando tardiamente, mas invejavelmente no mundo. Isso evoluiu absurdamente. Você pode questionar se é melhor fazer o PCR ou se é melhor fazer o antígeno dentro daquilo. O que nós
sempre colocamos é que para cada caso é um caso, e a busca em você estabelecer qual é a melhor condição para aquele momento, para aquela pessoa, eu acho que é a questão. Então, o teste de ouro, o momento de ouro, a solução de ouro é exatamente aquilo que ela pode oferecer, seja para um indivíduo isoladamente, seja para uma comunidade, ou seja para o mundo, ou seja para a raça humana. Então, a ciência está aí quando descobriu a questão do buraco da camada de ozônio, né? Descobriu-se quais eram os componentes que afetavam, então a ciência possibilitou, graças aos inventos, descobrir que era possível se trocar o gás de um refrigerador, que aquele gás então não afetaria. Então eu acho que a ciência está aí para mostrar de que enquanto não existia a roda para empurrar a carroça, quem inventou a roda, as pessoas percebem que facilitou muito a vida delas. Então eu acho que a ciência está para contribuir para a humanidade de uma maneira ímpar. E está aí para que todo dia as pessoas vão adquirindo conhecimento, transformando o conhecimento em educação, porque com o conhecimento você não consegue evoluir, mas quando você transforma o conhecimento em educação, ou seja, você interioriza e passa a exercer, ele vai fazendo com que as coisas mudem. E é daí que surgem os inventos, que surgem as descobertas que vão ajudando a raça humana. Mas tem o contraponto, tem o contrassenso. Se você for ver, por exemplo, a questão do método de identificação de bactérias no laboratório, a gente usa o método de 1800. Quer dizer, existem equipamentos, mas o método tradicional funciona ainda muitíssimo bem, com conhecimento, e ajuda o quê? A identificar a bactéria, qual é o antibiótico necessário para debelar aquela infecção. Porém, do outro lado, você vê que há 100 anos atrás, Oswaldo Cruz, num episódio que todo mundo estudou na escola e continua estudando, que é chamada Revolta da Vacina, Oswaldo Cruz por pouco não foi linchado em praça pública porque ele mandou cobrir as casas para matar o Aedes aegypti, que transmitia a febre amarela. 100 anos depois nós estamos vivendo um caos com o Aedes aegypti, com a dengue. É um absurdo, é um contraponto, você entendeu? Do que a ciência fez e de que como algumas coisas não evoluem. Eu acho que isso que é interessante. A questão de dizer, eu não concordo com a vacina, porque, quer dizer, tudo bem se contrapor com uma questão se a Terra é redonda ou plana, mas que é inegável a contribuição da ciência, que é inegável que a escola faz em levar o conhecimento para os jovens, a universidade faz a transformação social, isso eu acho que não dá para se discutir. Né? Carlos, uma dúvida minha. Hoje nós temos a vacina e temos aí a proliferação dessa variante Ômicron, assim, absurdamente. Eu disse agora na abertura do programa que no mês de dezembro, a média de casos por dia aqui em Fernandópolis era de 1,7. Hoje, em Fernandópolis, em janeiro, até o dia 18, a média de casos é de 177,3. Ou seja, absurda aí a gente vê. Aí a gente vê que a variante Ômicron, os casos são menos mortais, né? Não está exigindo tanta hospitalização, enfim. Se essa variante Ômicron tivesse surgido lá atrás, junto com a Delta, com a Gama, antes da vacinação, como seria? Você saberia me informar assim, se nós estaríamos um pouco mais tranquilos, digamos assim? Olha, eu acho que isso aí seria uma teoria, mas nós poderíamos ter duas condições. Como ela tem um alto poder infectante, nós poderíamos ter uma combinação de uma cepa letal com uma cepa altamente infectante e ter sido um horror. Muito pior do que o cenário que a gente viveu, um cenário de guerra aterrorizante mesmo. Ou ter tido um cenário inversamente proporcional, ou seja, ela infectaria mais, porém teria sido menos letal e a gente teria uma condição melhor do que tantas vidas que se perderam. Porém, existe uma outra preocupação.
Se ela tivesse ocorrido no momento anterior, será que ela não teria possibilitado um relaxamento muito maior por parte das pessoas e aí ter surgido uma terceira variante muito mais perigosa? Então, eu acho que ficam aí os questionamentos sobre essa questão viral. Mas o que é muito importante é saber de que aumentou muito, que as pessoas não podem relaxar, tem que manter o distanciamento, tem que buscar vacina. Agora vem a vez das crianças, né? O Brasil já começou a vacinar aí as crianças a partir dos 5 anos, né? E alguns até com autorização que tem comorbidades com menos de 5 anos. Eu acho que a grande expectativa é a vacina modificada já para a Ômicron a partir de março, que deve inferir aí também uma condição positiva, mas não podemos descuidar, porque é possível que nesse meio, com um volume grande de pessoas infectadas, você aumenta a possibilidade de uma nova variante. Certo. E isso é muito risco. Nós não podemos lidar com esse risco nesse momento, em hipótese alguma, de conseguir um retrocesso na questão vacinal, na questão diagnóstica. Nós não podemos ter essa situação nesse momento. Carlos, eu tenho ouvido os infectologistas dizerem que pelo menos até março, de que fevereiro e março nós vamos ter que conviver ainda com esse número assustador, essa onda crescente de pessoas infectadas. É isso mesmo, né? Você acredita nisso também? Olha, eu acredito que nós devemos ter aí mais uma a 2 semanas ainda com um número ainda em patamares altos. Depois deve ter uma queda, mas eu acredito que em março a gente deva ter o reflexo do carnaval. Outro pico, outra onda, e aí eu acredito que a gente entre numa área mais segura, porque nós já vamos ter já uma vacina já adaptada para a Ômicron, e com um número grande de infectados que passou pela situação. Mas fico alerta porque muitas pessoas ligam perguntando para a gente: mas eu não... me pediram para fazer o teste, mas eu acho que não precisa fazer o teste porque eu já tive Covid. Nós estamos com reinfectados, nós temos pessoas que a gente já diagnosticou por 3 vezes o Covid. Ou seja, a pessoa teve Covid 3 vezes. Por sorte, conseguiu passar pelas 3 condições com vida, mas não dá para se correr esse risco. Então, fica o alerta aí que é possível a reinfecção, é possível a dupla infecção, ou seja, o Covid com a influenza, que está aí também, que é perigosa, o H3N2, e também é possível que tenha a tripla infecção, que aí é muito mais completo. Pior ainda. E nós não podemos nos esquecer que o vírus ele tem uma predisposição para reagir muitas vezes em órgãos que têm um certo comprometimento, com problema cardíaco, hepático, e levar a pessoa a uma situação de extremo risco. Quer dizer que a ciência já está trabalhando uma vacina específica para essa Ômicron, é isso? Não, eles estão trabalhando a vacina existente, mas já incorporando as características da Ômicron para debelar. Entendi. O que nós não podemos, o que a ciência está trabalhando, é não correr o risco em surgir neste meio uma outra variante. Que nós não podemos ter uma variante, por exemplo, com alto poder infectante como a Ômicron e alto poder de letalidade como a Delta. Carlos, outro detalhe. Você, como profissional da área, você acredita que nós vamos ter que ser vacinado todos os anos? Isso vai se tornar uma rotina na nossa vida, igual a influenza, por exemplo. Eu, quando completei os meus 60 anos, estou com 62, já 2 anos que eu tomo seguidamente a vacina da gripe, né? E a vacina da Covid vai, pelo menos por um longo tempo, vai ser assim também? É uma tendência de haver uma acomodação e você, depois de um determinado tempo, pós-pandemia ou pós uma campanha vacinal, você ter casos isolados, recorrentes, mas isolados, esporádicos, entendeu? Circulando de uma maneira que não cria um problema às populações. O caso, por exemplo, da questão da poliomielite, hoje você não vê, mas há 2, 3 anos atrás, aí nós já, por conta do relapso vacinal, nós começamos a ver
o número de casos. É isso que nós não podemos ter. Baixar sarampo, lembra do sarampo? Isso, sarampo também, nós tivemos crise, quer dizer, o que você tem de conhecimento, que você tem de aplicação, não dá para relaxar. Então, a pandemia inferiu isso também, despertou nas pessoas aquele sentimento de estar mais atenta à questão da saúde. Nós não podemos voltar para trás, né? O hábito é a prática constante e a questão vacinal tem que ser um hábito. Então, se nós tivermos que enfrentar essas variações, que seja um hábito de tomar a vacina. Porém, eu acredito que depois de um certo tempo vai haver uma acomodação, né? Como eu disse há pouco aí na história, a primeira pandemia acho que foi 536 depois de Cristo, logo depois 541, nós tivemos aí gripe espanhola, são 6 situações de pandemia no mundo, essa é a 7ª, que nós perdemos muitas vidas e mudaram-se muitos hábitos ao longo dos tempos, né? Seja lá na questão de mortes por a peste bubônica, né, do rato. Então descobriu-se que não dava para deixar o lixo jogado. E hoje você vê ainda constantemente aos arredores da cidade lixo esparramado. Quer dizer, é preciso que as pessoas estejam atentas a questões, a princípios que não dá para descartar. Se você tem ecoponto, você tem uma estrutura, tem estrutura de coleta, o saneamento, é preciso que você busque realmente estar inserido dentro desse contexto, para que as coisas não retornem de uma maneira desagradável, comprometendo a saúde das pessoas. É isso aí, Carlos. Eu tenho um ouvinte aqui que mandou uma mensagem, bela entrevista, bem esclarecedora. Agradecendo as informações, foi o Purguinha do Chopp que mandou aqui pra gente, ele sempre participa aqui. Carlos, eu gostaria de agradecer a sua participação, seus esclarecimentos, né? E gostaria que você deixasse suas considerações. Eu que agradeço o convite e digo para as pessoas que elas não abrem mão da máscara. Se forem fazer reuniões, que procurem manter o distanciamento, né? Se possível, testem antes de se reunir, cuidem da higienização das mãos, né? Assegurem para que as pessoas à sua volta estejam também fazendo o mesmo e fiquem atentas para criar uma proteção, seja barreira familiar, no ambiente de trabalho, para que as empresas não parem, para que a saúde das pessoas se mantenham de pé e a gente não tenha a perca de vidas e ruir a estrutura do país, comprometendo as famílias. Eu acho que esse é o alerta que fica, para que cada um faça a sua pequena cota de contribuição, principalmente com as mãos e a máscara, e atentando para dentro de casa e as pessoas que estão à sua volta. Um bom dia a todos. Bom dia. Obrigada, Carlos. Uma boa tarde para você. E nós vamos para o intervalo comercial e já já a gente volta com mais informações. Você está ouvindo